Tá no ar o Go Game, o programa para quem gosta de videogame e quer ficar sabendo mais sobre os jogos. Aqui a gente mostra gameplay, curiosidades e a gente sempre tem a opinião de um especialista. Hoje a gente vai analisar o DLC de um dos melhores jogos de 2013. Left Behind é a única expansão não multiplayer para The Last of Us. O DLC explora um pouco mais da história de Ellie e mostra a menina em dois momentos diferentes de sua vida. Um reencontro com sua melhor amiga Riley antes do incidente que mudou suas vidas e uma sequência adicional da campanha principal. Mas será que esse complemento é realmente necessário e vale a pena ser jogado? E justamente para saber um pouco mais sobre esse DLC para The Last of Us, é que a gente recebe hoje no programa Maxon Lima, redator lá do Game TV, a parte games do portal Play TV. E logo de cara, eu acho que as pessoas que ainda não jogaram The Last of Us, acho que elas deveriam meio que se ausentar de jogar aí esse Left Behind. Afinal, o jogo traz alguns elementos ali que não fariam bem para quem ainda não conhece a história do título original, né? Como eles estão conectados, Maxon? Não faz nenhum sentido pro cara que não jogou The Last of Us jogar o DLC, evidentemente, né? Mas ele intercala duas histórias, uma delas se passa umas 3 semanas antes do começo do Last of Us, que já é 20 anos depois da epidemia do Cordyceps lá, que acabou com o mundo. E, ao mesmo tempo, se desenvolve num determinado momento do Last of Us. Então ele intercala dois momentos que desenvolvem muito uma personagem que já era muito desenvolvida no jogo, que é a Ellie. Então você vê ela antes de conhecer o Joel, que é o que dispara a grande proposta do Last of Us, né? Então mostra ela como uma adolescente de 14 anos, sendo uma adolescente de 14 anos, mesmo que nesse contexto pós-apocalíptico aí. Mais frágil, em todos esses sentidos. A gente tem a oportunidade de conhecer ela na companhia de uma outra personagem e também mostra um momento bem específico do Last of Us que muita gente tinha dúvida do que tinha acontecido. Particularmente é o meu preferido, que é o final do outono, começo do inverno. Quando passa pro Winter, fica aquela dúvida se ele sobreviveu ou não. O jogo faz isso muito bem, porque mostra ela caçando na neve. E aí o jogo ele mostra o que aconteceu, como ela fez, o que ela fez para manter o Joel vivo. E então o jeito que intercala, além de desenvolver muito mais a personalidade da Ellie, ele explora muito mais as melhores partes do Last of Us do que o próprio Last of Us. Não solta isso por nada. Não solta isso por nada. Em Left Behind, a gente conheceu a Riley, amiga da Ellie que fugiu da escola militar para se juntar aos Vagalumes, que é um grupo que acredita na cura para o fungo que gerou a epidemia apocalíptica. Antes do game, Riley já tinha aparecido na HQ American Dreams, que mostra os eventos anteriores ao DLC. Tamo de boa? Tamo de boa? Eu sumi e você tá brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui e eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Pra aprender a matar vagalumes. E, Maxon, o jogo apresenta essa nova personagem que, na verdade, já faz parte da vida da Ellie antes desse acontecimento todo, né? O Left Behind traz essa nova personagem que tem um papel fundamental ali na vida da Ellie, né? Tem um papel muito importante na vida dela. A gente conhece a Riley pela HQ, que foi lançada acerca do lançamento do jogo em junho e julho, que é uma personagem que ela conhece assim que ela chega nesse colégio militar, que é onde ela supostamente deveria ser a nova casa dela. E assim que ela chega lá, ela se conhece, ela é provocada por uns garotos, ela aparece para ajudá-la, e aí elas criam uma amizade e desenvolve bastante isso no quadrinho. Por mais que seja breve o quadrinho, você conhece mais dela. Você sabe que ela tem 16 anos, a Ellie na época tinha 13, 14, e nesse lugar que elas estão, quando se faz 16 anos, tem que ser um soldado, e meio que não tem volta, e ela não quer, ela simpatiza muito mais com a ideia dos Fireflies, são aqueles revolucionários que ainda acreditam num futuro, acreditam numa cura para essa doença, e ela foge. Então o final da HQ é basicamente essa. O começo do Left Behind, que é um tempo depois, acho que 6 semanas, a Ellie até fala no começo, ela voltando para essa base para encontrar com a Ellie, porque ela vai numa missão dos Fireflies, ela vai para um outro lugar bem distante, elas nunca mais se veriam de novo. E a relação delas está meio abalada nesse momento, justamente por ela ter fugido. Então, ela vem, eu quero me despedir de você, então
vamos até o shopping lá, que tem aquele shopping destruído, pra gente se despedir de maneira apropriada. Então, esse é o comecinho, que é depois da HQ, a HQ é breve, mas é legal por isso. Então, o contraste que gera entre a Ellie convivendo com a Riley e a Ellie convivendo com o Joel, que o Joel é um troglodita, homem das cavernas, que viveu 20 anos nesse mundo que é lei do mais forte total, e essa outra garota que ainda tem esses traços de adolescente, por mais que elas duas, uma coisa que é bem legal, que deixa claro no Last of Us, e fica muito mais evidente no Left Behind, é que elas nasceram nesse mundo, elas não conhecem antes. Então tudo isso que existe, tudo que sobrou, os resquícios de shopping, porque elas veem o shopping destruído, elas não sabem o que é um shopping, não sabem o que é um arcade, um fliperama, não sabem nada disso, elas ouvem de histórias das pessoas que viveram esse mundo. Então é muito legal esse contraste e desenvolve muito, porque enquanto você vê a Ellie já depois dela conhecer o Joel, depois ela ter matado pela primeira vez, essa Ellie primitiva de sobrevivência que a gente vê nessa parte do Left Behind, a gente vê também essa Ellie de 14 anos, existindo, sendo uma adolescente e contando sobre os medos, os desejos, os anseios, sonhos. Que sonho você vai ter num mundo desse? Então, acho que uma das coisas mais legais na Naughty Dog é justamente isso. Tá, agora uma careta. Ok. Ok, sensualizando. Ai, que sexy! Bonitinho. Beleza. Ficaram demais. O que é um Facebook? Talvez imprima nosso rosto num livro? E, Maxon, o jogo agora ele te dá a possibilidade de você jogar com a Ellie novamente. Mas a Ellie é diferente do Joe em todos os sentidos, assim, ela é mais frágil, etc. Por mais que tenha vivido nesse ambiente pós-apocalíptico, praticamente, né? O que muda na jogabilidade? O que Left Behind te traz de diferente que a gente não tinha visto em The Last of Us? Tem uma longa parte do Last of Us que você joga com a Ellie. Não muda muita coisa, ela é mais na furtividade mesmo. Se você vai tentar enfrentar no mano a mano, assim, 2 caras, você provavelmente vai morrer. E qualquer inimigo que pegue ela não tem muita resistência mesmo, mas ela é muito boa na furtividade e ela consegue, como o Joel, matar os caras pegando desprevenido. Então é basicamente a mesma coisa, a diferença é que você está sempre sozinho, né? E essa grande diferença mesmo, que é a diferenciação entre os dois, que é a parte de você misturar clickers e outras criaturas com os caçadores, que é a primeira vez que isso acontece. Então esse jogo faz isso e você consegue colocar um contra o outro. Então, por exemplo, em vez de você enfrentar todo mundo, você joga uma garrafa em direção aos caçadores que estão tentando matar os clickers, faz um barulho, eles se enfrentam e aí você tem a oportunidade de só ir pelos cantos e dando conta de um ou outro. Mas o jogo nunca te dá a opção de você simplesmente sair dessa cena na furtividade total. Maxon, então de maneira geral, como você vê Left Behind nesse conteúdo que foi apresentado? Assim, nós temos lá o jogo The Last of Us, agora esse DLC também junto com o gibi, como ele se enquadra nesse universo? O gibi não é grandes coisas, cara, ele é mais, assim, como uma introdução pro Left Behind, ele não tem tanta validade pro Last of Us mesmo, mas se você quer ir pro Left Behind, seria legal dar uma lida nele antes. Então, caso você tenha tido algum tipo de apreço pela Ellie quando você jogou Last of Us, por mais que seja tipo $15, é um pouco salgado esse preço por 2, 3 horas, mas desenvolve muito a personagem dela, tem momentos muito bons, e de uma forma assim, geral, sei lá, é melhor, porque ele por ser mais condensado, ele faz uso de coisas que acabam ficando desgastadas no Last of Us, por ser um jogo bem maior, e tudo é impactante, as batalhas são mais impactantes, esse jeito que ele concilia esse aspecto mais de conhecer a personagem com o aspecto mais de jogo mesmo, é bem melhor, pô, a gente sabe como aconteceu, porque todo mundo que jogou Last of Us sabe o lance da Ellie, né? Tipo, ela foi mordida, ela é uma imune, então a proposta do Left Behind sempre foi de mostrar como isso aconteceu. Eu fui pro DLC esperando isso, mas eu recebi muito mais, assim, essa relação dela com a Riley desenvolve, a gente conhece uma personagem nova, que pode ser que apareça futuramente e desenvolva bastante, e a gente conhece muito mais de uma outra personagem que a gente já tinha conhecido muito, então o DLC sempre, ainda mais quando um DLC completamente single player, assim, sempre é perigoso por isso, tipo, até que ponto eles vão desenvolver a história sem desgastar, sem parecer uma coisa que, então, pelo fato de ter feito sucesso, vamos fazer mais, tá todo mundo falando, vendeu bastante, ganhou um monte de prêmio, vamos fazer mais um DLC. Claro, isso também, mas é muito bom, apesar
de poder ser por conta desses problemas, desses motivos mais financeiros e tal. Então, se você gostou da Ellie, se você gostou do Last of Us, vale a pena o investimento, porque é muito bom, cara. Eu concordo com você, eu acho que é realmente isso, né? Pelo pouco material, digamos assim, 3 horas no máximo ali, você tem um material bem impactante e que só vem a, na verdade, enriquecer ainda mais a história de The Last of Us, que acho que pela maioria das pessoas e pela maioria das notas e pelo que vendeu e financeiramente falando, acho que é uma franquia que vai ter continuidade por parte da Naughty Dog, então é bom você se preparar, claro, jogando Left Behind. Maxon, obrigado pela participação, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Go Game para você aqui na Play TV. No primeiro bloco, conferimos uma análise de Left Behind, DLC de The Last of Us, que mostra um pouco mais sobre a história da Ellie. Confira agora uma entrevista com as atrizes do jogo, falando um pouquinho mais sobre as suas personagens. All this time I thought you were dead. Yeah. It was interesting sort of this time around to be with someone new. When Yanni came in during casting, I was like, that's totally who I saw in the comic book. That's totally her, that's totally who I heard. You need to cast her. I was a bit intimidated to kind of come on to something that's so big. It's different, you know, Ashley started with it and you're, you know, coming in, I guess, you know, as a sophomore, you know what I mean? Like, you feel like, oh gosh, am I gonna fit in? And then, will I really be able to live up to the standard that's so high? You definitely see a very different side to Ellie. Being with another teenage girl sort of brings out that playfulness and that silliness that you see glimpses of that with Joel, but you know, it's different hanging out with a 40-year-old dude. You know Ellie as this like really tough, strong kid that has gone through so many crazy things and has seen so many things, to this other side of her, a little bit more vulnerable, softer side of her through the eyes of Riley. E esse foi o Go Game de hoje. A gente ficou sabendo um pouco mais sobre Left Behind, DLC do jogo The Last of Us. Se você quiser conferir análises e notícias do mundo dos games, entra lá no playtv.com.br/games. Lá você encontra também conteúdos extras e os nossos programas anteriores. E não deixe de seguir a gente no Twitter, @GoGamePlayTV. Até semana que vem. Tchau!